A paz do Senhor Jesus, pessoal. Hoje é domingo e hoje é dia de escola bíblica dominical. Estamos na nossa quinta lição do trimestre. E o tema da nossa lição e estudo é confirmando o conserto. O texto do dia se encontra em Atos, capítulo 7, e o versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, a circuncisão e a Páscoa, que são temas bem antigos. E vamos saber o que isso implica na vida do cristão atualmente. Vamos lá então. A circuncisão não se sabe ao certo o significado original dessa prática, mas acredita-se que na antiguidade muitos povos faziam essa prática, que é a retirada do prepúcio do aparelho genital masculino. E eu tenho aqui em minhas mãos o dicionário Wycliffe e diz bem assim, ó, existem várias possibilidades de onde surgiu essa prática, mas alguns dos significados podem ser muito simples, a higiene pessoal, facilitar a relação sexual, marcar o início da virilidade, fazer um sacrifício similar ao dos primogênitos, até mesmo uma medida protetora contra os demônios. E ele continua dizendo assim, todas essas possibilidades podem ter algum significado em algum lugar e todas elas estão, de alguma maneira, refletidas no Antigo Testamento. Nós vemos aqui o que o dicionário nos traz, mas sabemos que para o povo de Israel foi algo instituído por Deus como uma resposta de Abraão a uma promessa que Deus havia feito a ele e a sua descendência. Ou seja, Abraão e os seus descendentes deveriam fazer essa prática como uma forma de aceitar a promessa que Deus havia feito para Abraão e todos aqueles que viriam a ser seus filhos em um futuro. Essa prática, Deus permitiu que o povo não a fizesse mais depois de um certo período. A geração que entrou no Egito e depois se tornou escrava eram circuncidados. Mas quando saíram do Egito, eles em seu coração voltaram às suas lembranças lá no Egito. Eles desejaram voltar ao Egito por causa daquilo que eles tinham ali. E com isso eles desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus. E Deus matou toda essa geração na sua caminhada no deserto. Com a morte dessa geração ficou só os mais novos, ou os que nasciam ainda no deserto. E esses que nasceram, eles não foram circuncidados. Nesse momento da história da nossa lição, eles estão já em Canaã, na cidade de Gilgal, e ali Deus diz para Josué voltar a fazer essa prática, para Josué circuncidar todos os homens de Israel que ainda não tinham sido circuncidados. E é interessante Deus falar para ele fazer facas de pedra. Naquele tempo já haviam facas de bronze, ainda não se usava o ferro, mas já havia o bronze. Porém, Deus pede para Josué fazer facas de pedra, e Josué faz e circunda os filhos de Israel, como uma forma de resposta para Deus, dizendo que aquelas pessoas que estavam ali aceitavam e concordavam com a promessa, queriam a promessa e tinham desejo que ela se cumprisse na vida de cada um. Mas o que a circuncisão tem a ver ou implica na vida do cristão atualmente? A circuncisão vai muito além de higiene, vai muito além de um ato externo, de uma cultura ou outra. A circuncisão para o cristão significa que muitas coisas, mas principalmente que ele deve ser diferente externamente. O cristão ele tem uma identidade, algo que identifica na vida de uma pessoa que aquela pessoa é serva de Deus, que aquela pessoa serve a um Deus fiel, poderoso, que é o Deus de Israel, que faz milagre e faz coisa grande. Mas os israelitas da antiga geração lá do Egito, eles também foram circuncidados, como foi nesse momento circuncidado as pessoas ali na cidade de Gilgal. Mas eles não esqueceram, não deixaram para trás as coisas que ficaram no Egito, ou seja,
a aparência deles estava correta, aquilo que eles tinham por fora, externamente, estava tudo perfeito, mas o seu coração estava apegado às coisas materiais. O coração deles não estava totalmente voltado para Deus, mas para as coisas mundanas. Muitas vezes nós temos uma bela aparência, parecemos ser cristãos, que acreditam em Deus, que seguem a religiosidade, mas não temos nada de espiritualidade. E é isso aqui que Deus quer ensinar para a nova geração e quer ensinar para os cristãos hoje, que a circuncisão ela vai muito além de um ato simbólico, a circuncisão vai muito além de um ato aparente. Ela fala do nosso exterior, que o nosso coração, que a nossa alma deve estar voltada completamente para Deus, que o nosso corpo e a nossa alma, a nossa mente deve estar em Deus, posto em Deus, nossos olhos nele, voltado completamente para ele, não apenas por aparência, porque o profeta, o sacerdote Samuel vai dizer: Deus não vê como o homem vê, ele olha também dentro do homem, o homem vê por fora. Se por fora está tudo bem, para o homem tudo bem, mas para Deus não. Deus olha o coração do homem. Então vamos aqui resumir a circuncisão. A circuncisão não é apenas um ato de higiene pessoal. Para o povo de Israel, ela tem algo profundo. É uma resposta a um plano divino. Quando os israelitas da nova geração são circuncidados em Canaã, na cidade de Gilgal, eles estão novamente inseridos ao pacto espiritual que Abraão fez com o Senhor. E ali, na cidade de Gilgal, foi uma cidade que nos traz revelações poderosas. A cidade onde Deus renova o pacto com uma nação inteira. Foi um momento doloroso para os homens. Eles já não eram mais crianças, não eram jovens, eram homens que estavam se preparando logo para uma batalha que viria mais adiante. E foi um momento doloroso. E aquele momento doloroso foi uma espécie de sacrifício para Deus. Foi um sacrifício porque enquanto eles estiveram no deserto, enquanto eles estiveram caminhando em direção a Canaã, eles pecaram contra Deus, eles blasfemaram algumas vezes, eles cometeram diversos pecados, se voltaram ao Egito em seu coração, e naquele momento ali Deus estava sarando de seus corações e sarando diante de Deus os seus pecados, sanando as suas dores com aquele tipo de sacrifício, com a circuncisão. Então, a circuncisão para o povo de Israel significa uma resposta a um plano divino, e para o cristão significa que ele deve ter uma identidade e que ele deve ser verdadeiro, tanto interiormente como exteriormente. O segundo tema da nossa lição de hoje é a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus quando o povo de Israel ainda estava no Egito. E Deus disse para que o povo se preparasse, preparasse um carneiro, preparasse um cordeiro, um cabrito, para que no dia que o anjo passasse sobre a terra do Egito e visse o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, o anjo pouparia a vida daqueles que estivessem naquela casa. E assim é instituída por Deus a Páscoa. As famílias, se o cordeiro fosse muito grande, poderiam se reunir para comer aquele cordeiro. Eles precisavam comer apressadamente, porque em breve eles estariam de saída do Egito. Deus libertaria o povo do Egito. Assim foi instituída a Páscoa. A Páscoa foi comemorada pelo povo de Israel 3 vezes. A primeira vez é essa que eu disse, a segunda vez é 1 ano depois e se encontra em Números capítulo 9, versículo 1 e 2. E a terceira Páscoa é justamente quando eles chegam na cidade de Gilgal e estão ali se preparando. Os homens, para participarem da Páscoa, precisam se circuncidar. A Páscoa, então, tem esse significado para o judeu. Nada de ovo, nada de coelho. Esse é o significado para o povo de Israel. Algo que para o cristão aponta para o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. E esse é o significado para o cristão. A Páscoa para o cristão aponta para Jesus de Nazaré, que viria e libertaria o homem, que se sacrificaria pelo homem e traria de volta, ou daria sua vida pelo homem, para que o homem tivesse vida eterna. Sem o Cordeiro, o homem estava morto, seria morto e a sua alma iria para o inferno. Mas Deus envia o escape, Deus envia o seu Cordeiro, Deus envia o seu Filho, que morreria em nosso lugar
E para nós, essa é a implicação da Páscoa na nossa vida. Ela aponta para o Cordeiro de Deus. Recapitulando os dois temas: circuncisão, um ato de resposta a um plano divino; Páscoa, celebração da saída do povo de Israel do Egito para a liberdade, a libertação. Para o cristão, circuncisão vai muito além daquilo que é exterior, mas aquilo que é essência na alma e no coração. A Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus que já veio e nos deu vida através da sua morte, através do seu sacrifício. Esse é o resumo da nossa lição e esses são os significados muito mais que populares, mas espirituais, muito mais que apenas conhecimento ou ritual judaico-cristão. São princípios, são significados muito mais excelentes e mais profundos do que as pessoas do mundo pensam. Esse é o significado para nós, os cristãos. E esse foi o nosso resumo da nossa lição. Espero que vocês sejam edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.